Meu nome é Amaury Oliveira Tavares e trabalho na área de psiquiatria e psicanálise, psicoterapia há mais ou menos 50 anos. Mas o que eu quero dizer nessa gravação, neste vídeo, é que eu passei a vida inteira deprimido. Deprimido a meu modo, como todo deprimido, né? Todo deprimido é deprimido a seu modo, do seu jeito próprio. Nunca foi, no meu caso, uma depressão explícita e diagnosticável. Ela passou completamente desapercebida de mim inteiramente dos meus próximos. Há anos atrás, se alguém me contasse ou me apontasse sendo portador de uma depressão, certamente eu teria reagido prontamente. Essa depressão se instalou em mim na sequência dos acontecimentos da minha vida. Nasci num ambiente relativamente depressivo, com pessoas manifestando um alto grau de irritabilidade e desconforto, irritabilidade, insatisfação, intolerância e desconforto, num ambiente de muita briga. Com essas características, foi difícil crescer nesse ambiente onde as coisas eram muito pouco falado, dominava o silêncio, inclusive o silêncio sobre o meu mal-estar, o silêncio sobre o mal-estar das pessoas que conviviam comigo e que sustentavam o ambiente familiar. Sendo assim, a depressão fez parte da minha vida de um modo persistente e determinante, evidentemente, dos meus atos. Nesse sentido, eu diria que a depressão esteve presente na minha vida e contaminou tudo aquilo que eu fiz. Caracteristicamente, a depressão aleja a pessoa e dificulta, de modo exacerbado, a sua atividade. Nesse sentido, tudo que eu tinha que fazer era feito com um alto grau de desagrado. Eu não gostava de fazer nada. Se bem que algumas coisas escaparam disso até certo ponto, porque elas também terminaram sendo contaminadas pelo ambiente ou pela experiência depressiva que se instalou dentro de mim. Deste modo, eu posso dizer que a depressão se tornou minha conhecida a partir da experiência interior e a partir do conhecimento formal
que a minha especialidade me forneceu a respeito da patologia mental e, em particular, da depressão. No período da minha formação, eu fiz escola de psiquiatria no Rio de Janeiro e trabalhávamos em hospitais psiquiátricos, plantões psiquiátricos e atendimento particular. Nenhuma dessas experiências de atendimento, de trabalho, de discussão teórica, aulas ou até apresentação me despertou minimamente para o reconhecimento da minha depressão. A minha depressão era tão insistente, persistente, que impediu que pudesse ser vista por todos esses componentes da minha formação. Aula, atendimento, plantões, psicoterapia que eu fiz, análise pessoal, etc., etc., mostrando o seu caráter altamente secreto ou altamente disfarçado. Quem passava por mim não imaginava que no meu trabalho eu pudesse estar deprimido, mesmo porque a tristeza nunca me dominou de uma forma mais insistente ou persistente. Eu sabia lidar com as pessoas, eu sabia lidar formalmente com os meus pacientes, eu sabia lidar com os meus amigos, as minhas amigas, minhas namoradas, meus professores. De uma certa forma, isso nunca ficou evidente, mas a partir do momento que eu adquiri um mínimo de suspeita da presença da depressão na minha vida, essas coisas foram sendo examinadas de mais de perto, né? Eu comecei a verificar como é que eu passava o meu tempo, onde é que estava presente o meu agrado e o meu desagrado, como é que eu vivia a vida de um modo geral e como é que eu me relacionava com as pessoas do ponto de vista das manifestações externas. Nada aparecia porque no jogo de futebol eu estava do lado do torcedor e revelava a minha alegria com o meu time pelo qual torcia. Quando eu falava com os amigos, eu conseguia conversar com ele num tom de voz relativamente agradável, tanto assim que eu pude, ao longo da vida, fazer ou ter muitos relacionamentos, né? Mas, como eu estou dizendo, essa depressão não foi nada fácil de identificação, porque a depressão tem como característica contaminar, afetar toda a atividade psíquica, principalmente a atividade psíquica mais elevada, a atividade cognitiva, atividade de percepção, atividade de identificação mais precisa dos acontecimentos. É exatamente isso.
a dificuldade de identificação precisa, adequada dos acontecimentos. Tudo ficava sendo visto como um embaçamento, como uma nuvem negra. E, diante dessas circunstâncias, obter conhecimento a partir da atividade perceptiva sempre foi um acontecimento precário na minha vida, né? As coisas eram percebidas com alto grau de nebulosidade. É uma aula que nunca era assistida inteiramente, porque o enfado, o tédio tomava conta de tudo que eu escutava durante a aula, e nessas condições eu terminava como defesa, como solução, me afastando daquilo que estava sendo dito por professor, muito embora eventualmente eu pudesse reconhecer retroativamente elementos, percepções desses momentos em que abria-se nesse momento durante a aula, abria-se um pouco de evidência, de conhecimento e de interesse. Eu assisti aulas e mais aulas ao longo da vida absolutamente desinteressado. Como eu disse, desinteressado, mas localizando, abrindo espaço eventual para achar interesse numa aula aqui, noutra aula ali mesmo, porque aquilo que o professor estava dizendo, do ponto de vista formal, era algo de muito interessante. Mas não me interessava, mas não era isso que me interessava. Eu sempre afastava, me recolhia para depositar o meu interesse no meu mundo interno, cheio de fantasias afastadas daquele ambiente no qual eu estava presente apenas na aparência, aparentemente. Evidentemente que essa experiência terminava representando para mim momentos de tortura, porque eu não prestava atenção na aula, numa aula que eu precisava prestar atenção. Isso resultava em prejuízos graves para meu aprendizado, porque, queira ou não queira, posteriormente, eu tinha que voltar ao assunto da aula, que eu inclusive havia tomado nota para que pudesse aprender alguma coisa, de modo a permitir que eu pudesse passar na prova que eu iria fazer daquela matéria. Mas tudo, como eu disse, tudo era muito difícil. Era um sofrimento continuado. Evidentemente que não era algo de muito excessivamente torturante. Era torturante, evidentemente, mas não excessivamente, porque eu saía dali e terminava satisfeito um pouco com aquilo que estava fazendo. Entrava dentro do carro, ia embora para casa, ia tomar banho, conversar com os amigos, trocar ideias,
passear, assistir um filme, né? Então, aliás, cabe dizer que o cinema representou um papel essencial na minha vida pessoal, essencial. O cinema era o lugar que mais me alegrava na vida, é o lugar que mais me alegra na vida. Quer dizer, Hollywood, para mim, foi uma bênção, né? Eu não me dedicava muito a assistir filme, não todos os dias, mas a expectativa de assistir um filme no fim de semana furava esse bloqueio da depressão, me alegrava, né? Eu conseguia ter ou viver uma expectativa minimamente satisfatório para esperar ir ao cinema, ou então para esperar ir a um jogo de futebol. Essas coisas me mantinham dentro de um certo grau de suportabilidade diante de mim mesmo. Eu poderia dizer que eu era intragável. Essas coisas que eu vivia era, até certo ponto, insuportável. Mas isso nunca era evidenciado na convivência com as pessoas com as quais eu me relacionava. Amigos, conhecidos, pessoas que eu encontrava pela rua. Quer dizer, eu me mantive sempre defendido, fechado e impedindo que o meu desagrado se manifestasse tão frequentemente diante das pessoas de um modo geral. Eu venho de um ambiente familiar muito conturbado. Quer dizer, um ambiente familiar de muita briga, de muito desentendimento. E isso me desagradava profundamente, mas eu nunca conseguia identificar o caráter negativo e maléfico desse ambiente. Para mim, é como se aquilo fosse normal, né? E se alguém viesse me falar naquela época, pô, que coisa, né? Na sua família, os seus pais brigam muito, eles não se acertam, eles estão sempre em desarmonia, cada um no seu canto, eles não conversam entre si. Eu ficaria profundamente ofendido. Esse reconhecimento foi muito custoso. E a amplitude desse conhecimento mais custoso, porque de início eu identificava passagens, episódios, mas a única coisa que eu fazia diante deles era me sentir desagradado. E isso era, evidentemente, insuficiente para me permitir a evidenciação, a tomada de consciência, o reconhecimento cognitivo desses episódios. Eram episódios frequentes, que me abalaram, que me comprometeram, que me contaminaram, mas jamais reconhecido porque eu estava dentro deles. Eu não tinha o afastamento necessário para perceber as coisas como elas eram. E o que percebia muitas vezes, e o que eu vivia constantemente era um desagrado,
A única coisa que eu sabia viver diante dessa situação familiar era sentimento de desgosto, desprazer, chateação, revolta e desagrado, naturalmente. Mas essa é apenas uma ponta do fenômeno depressivo. Claro que eu estou revelando a depressão a partir da minha experiência pessoal, porque, quem sabe, isso termina permitindo às pessoas que escutem essa fala de poder enxergar alguma coisa que esteve ou que esteja próximo daquilo que ele também está vivendo, muito embora o que ele viva é certamente diferente do que eu vivi.